Todos nós temos um pouco de Ayrton Senna. Isso é o que diz o nosso convidado especial, Walter Casagrande. Confira o bate-papo completo sobre o ícone do esporte mundial e nacional. O que você acha que existe sobre o Ayrton Senna, além da habilidade técnica dele nas pistas, que traz essa mística que envolve todo mundo no Brasil e no mundo? Cara, o Ayrton, assim, ele tem uma simpatia muito grande, né? Mundialmente isso. É uma coisa que é coisa de estrela mesmo, sabe? Aquele negócio de luz. O Ayrton tinha uma luz, assim, que em qualquer lugar, qualquer torcida, o Japão ama o Ayrton Senna. Então eu acho que é muito isso, um carisma muito forte. Um carisma muito forte. Tem muitos caras que são tão ídolos ou mais que o Ayrton Senna, mas que não são tão importantes como o Ayrton Senna por causa da falta de carisma. É possível imaginar um Brasil apaixonado novamente pelo automobilismo como era na época do Ayrton Senna? Cara, uma coisa não se repete, as coisas não se repetem. Você pode ter um outro momento, um outro cara, uma outra situação que talvez seja uma paixão até maior, porque o brasileiro que é apaixonado por Fórmula 1 tá com saudade de ter um cara correndo, podendo ser campeão para ele torcer. Então o primeiro que surgir realmente que pode ser de ponta, vai ter uma comoção geral. Mas aí, comparar com o Ayrton Senna é uma outra história, né? É uma outra história. O Ayrton, eu acho que o Ayrton é aquele cara, é o Pelé, Ayrton, sabe? São poucos assim que vai ficar para a história para sempre, que mesmo que apareça alguém que de repente ganhe mais, ou talvez seja melhor, nunca vai ser melhor para nós do que aquele que nós idolatramos por um período e por um motivo, por vários motivos muito fortes, entendeu? Por muitas vezes, o Senna ele conseguia vitórias impossíveis, assim, mas ele se mantinha resiliente, forte, conseguia a virada. E é uma coisa que pode ter muito a ver com a identidade do Corinthians, que era o clube do coração dele, né? Como ele sempre revelou. Você acredita que as coisas elas são correlatas, elas estão conectadas? De uma certa maneira sim, mas eu acho assim, é coisa pessoal da personalidade do cara, do caráter do cara. Foco. O Ayrton Senna tinha foco, muito foco. Outra coisa, o Ayrton Senna era ousado, ele era corajoso, não gostava de perder, não se acomodava com uma colocação ótima, que por exemplo é um segundo colocado. Ele tentava sempre a vitória, sempre a vitória. Relacionado ao Corinthians, historicamente o Corinthians é um time que nunca desiste, a torcida enche o estádio mesmo quando está num momento ruim. O que a torcida exige mais do jogador é entrega, foco, o jogo todo. Então nessa parte se une mesmo com a característica do Ayrton Senna. Mas obviamente não é isso que liga o Ayrton com o Corinthians. O que liga o Ayrton com o Corinthians é ele ser corintiano e colocar a camisa do Corinthians por baixo do macacão e aparecer com ela. Isso liga o Ayrton com o Corinthians. Isso sim. Porque ele poderia ser um piloto diferente, menos ousado, menos corajoso, aquele que administrava uma certa posição boa na competição, e com a camisa do Corinthians seria identificado do mesmo jeito. Mas o estilo dele casa com a história do Corinthians, mas o que une é o cara ser corintiano mesmo, pôr a camisa ali, ter orgulho de lembrar do time que ele torce, numa situação completamente diferente, longe, ninguém tá lá no Japão, ganha a corrida e tal, e põe a camisa do Corinthians. Isso aí liga muito. O corintiano gosta muito disso, do cara que é corintiano e mostra que é, entendeu? No começo da década de 80, o Senna ele foi bicampeão da Fórmula Ford, que também era o momento em que o Corinthians estava em ascensão, o bicampeonato paulista, justamente na época da democracia corintiana. Essa coincidência no crescimento e na ascensão de ambos, assim, também aproxima, traz mais força pro vínculo entre as partes? A gente pode falar isso hoje porque nós olhamos para trás e tudo já aconteceu. Mas na época da democracia corintiana mesmo, a gente estava com um foco completamente diferente. A gente tinha uma visão, uma preocupação mais política social em relação às eleições que ia ter para o governo pela primeira vez depois do golpe, contra a ditadura, sabe, ser obrigado a ganhar. A gente estava num momento muito difícil e tenso, que a gente tinha que se focar naquilo que a gente precisava. A gente não tinha como ficar focado em outras coisas. O nosso lazer era a música, ia em shows, mas quando treinava, quando ia pro jogo, a gente sabia da nossa responsabilidade. Tinha uma grande parte do país que era a favor da ditadura militar e via a gente como um foco,
como um alvo. E a nossa arma era jogar bem, vencer, ser campeão, sabe? Então a gente não estava vendo muito o que estava acontecendo ao nosso redor. Mas é claro que para o Ayrton talvez tenha sido uma coisa que ele tenha se identificado muito. Porque ele viu tudo acontecer, estava correndo, não era Fórmula 1 ainda, e provavelmente estava gostando de tudo aquilo que ele estava vendo. Talvez a democracia corintiana naquele momento tenha sido uma alavancada importante para o Ayrton corintiano. Não para o Ayrton piloto. Mas para o Ayrton Senna, corintiano, a democracia corintiana possivelmente teve uma influência muito grande na paixão dele pelo clube, né? Ser mais corintiano ainda, subir o amor pelo clube, né? Eu acho que isso pode ter acontecido. A gente entende que o futebol e o automobilismo, eles têm algumas diferenças, né? O automobilismo, ele é um esporte mais individualista, até de certa forma mais elitista, e o futebol a gente tem como uma modalidade de massa coletiva. Você acredita que eles podem gerar impactos semelhantes, mesmo que de maneiras distintas, assim, de forma popular, principalmente tendo em conta a importância da figura do Senna e o tamanho do Corinthians para o país? Então, o Brasil é um país que vive eternamente situações difíceis, né? Fome, desemprego, violência, estupro, feminicídio, enfim, diversas coisas que afetam a sociedade, né? Então é um povo carente. Mesmo sendo, assim, a festividade toda que tem no Carnaval, a importância que o brasileiro dá para o Carnaval, é claro, porque gosta da festa, mas é aquele momento que se sente feliz, né? Que se sente solto, livre, posso, sabe, fazer o que eu quiser e tal. Mas na realidade o povo brasileiro é povo carente, né? A gente é carente. Então a gente se apega aos nossos ídolos, como foi o Guga, Ayrton Senna, obviamente, Pelé. Você pega, por exemplo, até o Maguila teve a fase dele, que todo mundo parava no domingo para ver o Maguila lutar, porque o Maguila ia ganhar, e o Maguila ganhando, o Ayrton ganhando, o Corinthians ganhando, enfim, fortalecia, dava orgulho para um povo que para ter orgulho era difícil. Então a influência do esporte dentro da sociedade brasileira, quando se alcança um ídolo eterno ou ídolos momentâneos, né, ela tem uma influência direta mesmo no ânimo, no estado de espírito da sociedade. Isso aí, a influência é óbvia, é direta. Em entrevista ao Roda Viva em 86, ele havia dito que o brasileiro só gosta do campeão. Então, ele disse isso, aliás, tanto no automobilismo quanto no futebol, porque quem está acostumado a comer caviar, sim, essas são as aspas, não vai querer comer arroz e feijão. Você acha que essa afirmação ela permanece verdadeira e que isso atrapalha a chegada de novas gerações nessas modalidades? Claro, sem dúvida. Isso aí é uma coisa do brasileiro, porque o brasileiro, esportivamente, foi mal acostumado, principalmente depois do primeiro título mundial em 58, aí já teve 62, depois tricampeão em 70, aquele enorme número de jogadores espetaculares, aí tem Emerson Fittipaldi ganhando, Fórmula 1, então o povo brasileiro foi sendo educado de uma forma esportiva para vencer. E até hoje é assim, aqui você não lembra o vice-campeão de nada. Mas um campeonato interno mesmo, campeonato brasileiro, campeonato paulista, qualquer tipo de campeonato, depois de passar 2 anos, no outro ano, você fala, por exemplo, o Palmeiras foi campeão brasileiro no passado. Quem foi o vice? Poucas pessoas vão lembrar que foi o Grêmio que foi vice. O Botafogo estava em primeiro por muito tempo, o Flamengo é o melhor time, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Se você perguntar para uma pessoa assim, de sopetão, ela vai dar um desses 3. Ou o Fluminense, porque foi campeão da Libertadores, ou o Flamengo, porque sempre foi favorito, ou o Botafogo, que estava na frente por muito tempo. Então a pessoa, no raciocínio rápido, vai falar, o Palmeiras ganhou, o Botafogo foi vice. Não foi o Grêmio. Então o vice-campeão, o segundo colocado para o brasileiro, é insignificante, que é um erro de avaliação muito forte, social, político, porque a gente não valoriza as nossas conquistas, a gente só valoriza um tipo de conquista. Diferentemente da Europa. Eu joguei 7 anos na Europa, eu vou pra lá, é mó festa na cidade que eu joguei, no Torino, no Ascoli, sabe, você fica inesquecível e o time que você jogou fica inesquecível. Até hoje, por exemplo, o último grande time que o Torino teve foi em 91, 92, que eu joguei. Até hoje, toda hora tem homenagem a esse time que foi lá de 91, 92. A democracia corintiana, se fala dela, o mundo todo reconhece, é muito importante, mas não tem o reconhecimento interno aqui de uma grande maioria. Não tem.
Porque aí entra a questão política, é a favor, contra a democracia, enfim, tem essa questão. Mas não avalia o nosso futebol, que o time jogou pra cacete, foi bicampeão paulista, esquece o movimento político. Não tem avaliação, porque cai muito no esquecimento, mesmo sendo campeão. O brasileiro avalia muito mal, a gente se desvaloriza muito, sabe? A gente tem o termômetro muito alto, sabe? A gente tem um termômetro muito alto. Sabe? A gente critica o Medina, campeão do mundo, vai disputar a Olimpíada e tal. Quando ele foi desclassificado na última Olimpíada, pô, parecia que não era nada. Não, e aí ele tem que começar do zero? Ah, pô, como que ele tem que começar do zero? O Guga tinha que começar do zero depois que ele começou a não ganhar títulos? Não, cara. No mundo todo, o Guga é o máximo. Aqui também é, mas só quando ele aparece ele é o máximo. Ninguém fala dele do jeito que ele merece ser falado muitas vezes, sabe? Então o brasileiro tem uma avaliação de campeão, assim, muito alta, sabe? É campeão, aí o resto não interessa. Pô, segundo, terceiro, quarto, medalha de ouro, prata, bronze, sabe? A gente não fala de quem ganha a medalha de prata nem ganha a medalha de bronze, a gente fala de quem ganha a medalha de ouro. E no mundo, os caras valorizam os três. É uma questão pessoal do brasileiro. O Abel Ferreira, ele revelou recentemente que o único ídolo dele no esporte é o Ayrton Senna. Como você acha que a trajetória dele, do ícone do automobilismo, ela pode repercutir assim e ressoar para o futebol ou outros esportes? Cara, assim, eu entendo o Abel. Eu entendo até porque eu tô vendo o comportamento do Abel. Eu tô vendo como ele se comporta. Ele não desiste nunca. Ele é um cara que trabalha muito o foco do time do Palmeiras. O time do Palmeiras, ele pode não jogar bem, ele pode não ser espetacular, mas o mental e o foco, ele é bem, bem preparado. Raramente o Palmeiras tem a queda de foco. E o ano passado, quando estava descartado, 10 pontos atrás do Botafogo, ninguém falava mais do Palmeiras, ele foi o único time que foi pá. Quando acabou o campeonato, o pessoal olhou, o pessoal estava olhando, pum, o Palmeiras está em primeiro. O Abel trabalha muito foco, e eu acho que o Ayrton transmitia isso, por exemplo, para mim. Eu tinha o Ayrton como grande ídolo do esporte, mas também tinha uma referência, ele era referência para mim nesse ponto, sabe? De focar o tempo todo, de jogar, de ir atrás da bola. Cara, se você for comparar, futebol é um esporte coletivo. Mas existe 11 pilotos de Fórmula 1 ali, porque tem muitas partes do jogo, é você que está fazendo a coisa individual. Você não pode depender do outro, você não vai depender de ninguém. É você ir acreditar, correr atrás, a bola vai sair, só você acredita. Então é uma coisa que os esportes, eles se juntam. Né? Como o basquete, muita coisa do basquete tem no futebol. E o Ayrton, para mim, transmitia isso. Eu já era daquele jeito, né? Eu nunca gostei de perder, sempre fui um cara focado, brigador e tal, e sou até hoje assim, e vou para cima de qualquer coisa. O problema é para ser resolvido, não é para varrer para baixo do tapete. Eu encaro tudo que tem na vida bem de frente. Não importa o tamanho da dificuldade que é. E eu acho que o Ayrton era desse jeito na Fórmula 1. Chovendo, todo mundo ficava meio com medo de acelerar, o cara vinha e passava e virou o mestre da chuva, né? Na corrida que todo mundo administrava, ele pisava, entendeu? Então, ele passava isso. Eu acho que todo mundo tem um pouco do Ayrton dentro de si. Cada um, obviamente, tamanhos diferentes, né? Tamanhos diferentes. Eu acho que eu tenho muito do Ayrton Senna nesse sentido, de partir para cima mesmo, sabe? Recentemente, nos últimos anos, o posicionamento político do Nelson Piquet gerou muita polêmica, né, em público, enfim, e isso levou as pessoas até a questionarem qual seria o lado tomado pelo Senna em alguns cenários do Brasil. Você acha que é uma ponderação justa a se fazer? Não acho justo, não. O Nelson Piquet mostrou a cara dele, que nunca ninguém duvidou, só não tinha um representante para ele idolatrar. Quando apareceu o representante que ele pensa, que representou os pensamentos dele, os valores, os princípios e tal, ele foi lá e colocou a cara para fora e começou a falar coisas absurdas, sabe? Coisas que deixou todo mundo, independentemente de que lado político, mas chocado com as coisas que ele falava. E se você falar o que o Ayrton era, é difícil, não dá para falar, né? Ele não tá aí. Mas você pode pensar, por ele ser corintiano, pela democracia corintiana ter feito parte de um mesmo momento da Ayrton Senna, você pode pensar que ele era um cara que defenderia a democracia. Eu não acho que ele estaria do lado do Nelson Piquet, sinceramente, até porque eles não estavam quando estava na Fórmula 1.
era completamente oposto. Então, essa questão, não dá para falar do Ayrton, só dá para falar do Nelson, né? Mas eu acho que o Ayrton Senna talvez não se envolveria tanto, mas seria o oposto. O Corinthians ele prestou e segue prestando várias homenagens ao Ayrton. Você acha que existe algo parecido com isso em homenagem a uma personalidade fora do futebol ou em qualquer outro clube no Brasil? No Brasil não. No Brasil não. Eu acho que o Ayrton, ele é o cara, assim, fora do futebol, que tem homenagens, lembranças, se fala, né? Até porque morreu dentro de uma corrida, da forma que foi, com aquele negócio, aquela comoção, porque todo mundo assistia a corrida. Eu estava sentado no sofá, assistindo a corrida, vi a batida, nem fui almoçar, fiquei sentado lá, esperando notícia, tal, assim como eu, o Brasil todo. Até quem não estava vendo a corrida, de repente fala, meu, o Ayrton sofreu um acidente, corre para alguma televisão para ficar vendo, para ver o que ia acontecer. Então, o Ayrton é uma coisa nacional. Ele é corintiano, mas ele é uma coisa nacional. O Corinthians faz mais homenagens para ele, ou lembra dele o tempo todo, porque ele era corintiano, mas ele é lembrado no Brasil todo e no mundo todo em vários momentos, né? Em vários momentos. Aniversário de nascimento, dia da morte, dia de algum título, enfim, ele é homenageado pelo Brasil, pelo mundo todo, e o corintiano é mais porque ele era corintiano. E qual você diria que é o maior legado que ele deixou pro Brasil e pro mundo? Caramba, o Ayrton Senna foi o Pelé da Fórmula 1. O Ayrton é aquele cara que colocou o Brasil no topo da montanha e segurou lá em cima o tempo que ele estava vivo. O Brasil deve ter muito orgulho, deveria ter muito orgulho do Ayrton Senna, porque a Pelé, a Ayrton, foram caras que levaram o Brasil para o topo e seguraram lá no topo, e eles ainda continuam sendo representantes do topo. Quando se fala de Brasil, o primeiro nome vem Pelé, depois vem Ayrton Senna, dependendo de quem você falar. É Pelé antes, porque o futebol é mais popular. Mas Pelé e Ayrton Senna, eu sou de uma época que eu viajava para fora, as pessoas perguntavam, viam falar português, Brasil, Pelé. A vida toda eu falei assim, Brasil, Pelé. Mas depois de um tempo é Brasil, Pelé e Ayrton Senna. Ayrton, você pode se apresentar como brasileiro, Ayrton Senna. Você pode se apresentar como brasileiro, Pelé. Você vai ser reconhecido e bem tratado, né, em qualquer lugar do mundo. Você chega e fala, sou brasileiro, Pelé, sou brasileiro, Ayrton Senna, pronto, a porta tá aberta, o carinho tá feito, a simpatia tá aí, as pessoas olham para você, nem te conhecem, mas te admiram porque você é do Brasil do Ayrton Senna, Brasil do Pelé. Isso eu acho que tem um peso muito grande, sabe? É uma conquista pessoal, tanto do Pelé como do Ayrton Senna, que dificilmente algum brasileiro vai alcançar no esporte. Tem uma historinha, posso falar? Por favor. Do Ayrton Senna? Então tá bom. Eu jogava na Itália e eu acordava de manhã com todo mundo para ver as corridas, né? O Ayrton, a Ferrari não estava tão boa e a gente assistia todos os esportes. Uma vez teve uma final de campeonato mundial, eu acho, de vôlei, lá no Japão, foi Brasil e Itália. Isso bem cedo. E nós acordamos e tal, a Itália ganhou. E eu era o único brasileiro do time e os caras me barbarizaram, assim, sabe? Mas assim, não era só divertimento, provocação, sabe? E depois começou a corrida da Fórmula 1, né? E o Ayrton ganhou. Então, o Ayrton, pra mim, sempre foi na Itália o cara que me representava com os outros jogadores, sabe? A única coisa que eu podia discutir com os caras era o Ayrton Senna, porque eles tinham sido campeão em 82, o Brasil não era campeão há um montão de tempo. O vôlei do Brasil estava crescendo, mas perdeu aquela vez. Mas o Ayrton não, o Ayrton ganhava da Ferrari. Então o Ayrton Senna era sempre uma arma muito forte para as minhas relações lá na Itália, sabe? Por causa disso, porque o Ayrton, todo mundo queria o Ayrton. Só que o italiano torce pro carro, não importa quem está dentro. O italiano torce para a Ferrari, não importa quem está dentro. Nós não. A gente torce pro Ayrton, não importa que carro que ele está sentado. É diferente. Né? Então isso era muito forte na Itália. O ídolo Ayrton, cara, o Ayrton Senna, ele era o cara que fazia o Brasil acordar e ficar sentado num domingo de manhã, mesmo com sol, mesmo quem morava em cidades de praia, sentado numa sala para assistir o cara correr. Então o Ayrton tinha uma conexão emocional com o povo brasileiro muito grande. Eu acho que ele representou o tempo todo que ele viveu e correu, ele representava aquilo que o brasileiro sempre quis ser, né? Sempre quis que o Brasil fosse.
um país que passasse orgulho para o resto do mundo, né, que os outros países admiravam. E era o Ayrton que conseguia isso. O Brasil era admirado através do Ayrton. Nós tínhamos orgulho do Brasil através do Ayrton. Então o Ayrton ele fez essa conexão assim daquilo que a gente queria ser, que o Brasil fosse, aquilo que a gente queria como país pra gente, e os caras viam o Ayrton Senna como um representante de um Brasil que não funciona. Parece que o Ayrton era o único para eles lá. Para nós ele não era o único, mas ele era o maior para dar orgulho, enfim, uma conexão emocional muito forte.